A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Domingo, 14 de março de 2021, lição de número 11, e vamos dar início à Escola Bíblica Dominical, que hoje tem como tema compromissados com a evangelização. O texto áureo se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, e é Paulo que nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verdade prática. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos. Do texto áureo, Paulo nos adverte que ele não tem vergonha do Evangelho, pois é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho, é a palavra do Senhor, que ele é usado para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ele está dizendo que seja judeu, seja grego, porque naquele contexto, naquela época, a salvação eles acreditavam que era somente para os judeus, mas não. Quando Jesus vem, ele mostra que ele veio para todos. Todos, gentil, judeu, grego, judeu, todos que pudessem crer que Jesus era o verdadeiro Senhor e Salvador, crer no Evangelho, crer na cura divina, crer em Deus, esses seriam salvos. Amém? E a nossa responsabilidade é ter esse compromisso com a evangelização. A leitura bíblica hoje está no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 20. E diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-se-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que já tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nesse contexto, Jesus já havia aparecido para algumas pessoas, para Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, e para 2 discípulos no caminho, e ainda havia incredulidade no coração dos 11. Então Jesus aqui ele se apresenta a esses 11 e deixa uma ordenança a eles, que eles preguem o evangelho a toda criatura, que eles vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, alertando que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já será condenado. E esse é o princípio que vai nortear a nossa aula hoje. A ordenança que Jesus nos deixa de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e esse conhecimento que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. E é este o amor que tem que nos incomodar. Esse é o impulso que tem que nos levar. Que as pessoas possam conhecer a Cristo. Que elas não sejam condenadas por falta de oportunidade de ouvir o Evangelho do Senhor. Amém? Na introdução, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Olha que importante. Você está dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. A evangelização e a obra missionária: mas irmã, eu não posso largar minha família e ir pelo mundo. Irmã, eu não tenho condições, estrutura. Logo, logo você vai descobrir que o seu apoio ao Evangelho pode ser de muitas formas. O importante é que ele aconteça.
O importante é que haja empenho de alguma forma para que a evangelização vá acontecer. Que a palavra do Senhor chegue a quem necessita, quem nunca ouviu, quem está em sofrimento, quem precisa de uma libertação, quem precisa de uma cura, que muitas vezes não é só física, é espiritual, que é o Senhor que faz. Mas o Senhor, Ele vai nos usar para isso. Você é ferramenta, você é instrumento nas mãos do Senhor. Coloque-se como tal, para que o Senhor possa te usar. Primeiro tópico, a evangelização como prioridade. O evangelho, ele não é uma mensagem alternativa. O comentarista vai dizer que o evangelho não é alternativo, não é uma coisa que vai mudar. Ele trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida, porque quem crê será salvo, e morte, porque quem não crê será condenado. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador, e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. E no primeiro tópico, o evangelho, ele vai falar do que é o evangelho, da origem da palavra evangelho. E evangelho significa boas novas, boa notícia. Jesus é a nossa boa nova. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho que o ser humano conhece a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, são coisas que já estão bem definidas, ou deveriam estar bem definidas na nossa vida. Somente a mensagem de Cristo é que salva o pecador. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E quem é que salva o homem? É a mensagem de Cristo. O Espírito Santo convence, a mensagem faz morada dentro do homem, né? Porque nós precisamos esconder a palavra do Senhor na tábua do nosso coração, não para fazer de conta que ela não existe, porque ela precisa ficar escondida, mas ela precisa ficar guardada dentro de nós, consciente de que a verdadeira salvação é seguir a mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo nos deixa. Segundo subtópico, o único Salvador do mundo. Ele vai reforçar que o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, que é essa da salvação e do perdão dos pecados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor, Ele nos ensina a perdoar, o Senhor, Ele nos ensina que somente através do perdão é que há a salvação, né? Ele vai falar do Evangelho da graça de Deus, que nós não temos mérito, nós somos pecadores, nós somos falhos, não há perfeição em nós, mas que o Senhor nos amou primeiro. Antes que você pensasse em conhecer a Deus, antes que você pensasse em amar a Deus, o Senhor, Ele já te amava, Ele já me amava, Ele já havia me escolhido, Ele nos escolheu primeiro. E é a misericórdia do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Não são os nossos méritos. Hoje eu fui ao culto, hoje eu fiz isso, hoje eu ajudei. Não. São as misericórdias do Senhor. Isso que nós fazemos é parte da nossa vida com Cristo. Se eu sou um imitador de Cristo, automaticamente eu ajudo meu irmão. Se eu sou um imitador de Cristo, eu frequento os cultos, porque lá tem ensino, tem doutrina, tem palavra, tem conhecimento, tem a presença do Senhor. Se eu caminho para Jesus, Jesus caminha na minha direção e caminha comigo, que é o mais importante, porque nós devemos caminhar com Cristo em todos os momentos da nossa vida, porque Ele nos aguarda, querido. O Senhor, Ele quer nos confortar, Ele quer nos consolar, Ele quer agir sobre as nossas vidas, mas muitas vezes dentro da nossa incredulidade, assim como esses homens estavam, nós não deixamos Deus entrar. E nós precisamos ter um relacionamento completo e verdadeiro com o Senhor. Então ele diz assim, não existe um meio de salvação sem Jesus, porque o próprio Cristo diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E também ele afirma, ele vai falar do mundo como um campo missionário, ele vai ampliar, né? E a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Se eu não posso ir viajar, romper fronteira, se eu não tenho capacitação, se eu não tenho... Né, não é esse o meu chamado. Eu preciso fazer isso no local onde eu habito. E é importante eu dizer para os irmãos
que o missionário, o evangelista, ele não é um destruidor de cultura. Se eu vou a uma tribo de índios, se eu vou numa comunidade local, eu preciso respeitar o contexto cultural, mas trazer à luz da palavra de Deus o conhecimento de que somente Jesus salva, cura, liberta. Que somente o Senhor tem palavra de salvação. Que somente Cristo pode dar aquilo que o mundo não nos dá. Somente Ele. A paz que excede todo entendimento está em Cristo. Amém? Uma agência legítima. O Senhor Jesus constitui a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Se eu sou templo, se você é templo, se eu sou a igreja, nós somos a igreja, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, este corpo de Cristo tem esta missão. Cada crente dos dias apostólicos, lá daquela época de Cristo, eles eram prósperos em ganhar almas. E devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isto é feito mediante o Evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo. E aí ele vai trazer a referência do textual, Romanos 1,16. Não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é a verdadeira alma de salvação, pois o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, está no Evangelho. E ele vai por um resumo que o Evangelho ele é uma questão de vida ou morte. E aí vem uma pequena advertência. Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas que estão em determinadas congregações, determinadas localidades, determinados grupos e células e tudo mais, com finalidades de estudo bíblico, mas muitas vezes são estudos que não são pautados na verdade. Nós não podemos viver uma vida enganosa, acreditando que o mundo, que a nossa realidade se aplica a todo mundo. Não se aplica. Ah, mas o meu filho, ele frequenta uma célula, um grupo, mas não está fazendo nada demais. Ele está aprendendo lá umas coisas de Deus, umas outras coisas, mas não é nada demais. A salvação está em crer no verdadeiro evangelho e não levar uma vida pacata em que não se faz mal a ninguém. Nós precisamos tirar essa visão enganosa do nada a ver, que não tem nada a ver, ficou em casa, não tem nada a ver, não foi para saída, não foi para o grupo jovem, não conhecimento, porque o mundo tem muitas justificativas para que você se contente com um ensinamento falso. O mundo ele tem muitas justificativas desde Cristo, porque já com Cristo os fariseus faziam tudo para confundir a palavra do Senhor. Tudo para dizer que estavam seguindo o que estava escrito, porém não reconheciam em Cristo. E nós precisamos ter esse despertamento de reconhecer nas Escrituras onde está Deus e onde não está. E permanecer apenas aonde está. No livro de Pedro, ele vai fazer diversas advertências sobre os falsos ensinamentos, sobre os falsos mestres, sobre as falsas doutrinas. E nós, como crentes, é que devemos buscar ter visão e entendimento para que nós consigamos levar um evangelho de vida e não um evangelho de morte, um evangelho de engano. Porque as pessoas precisam crer na verdadeira palavra e não numa palavra mentirosa. E não numa palavra daquilo que não é verdadeiro. Amém? Segundo tópico, Jesus morreu para salvar a todos os seres humanos. Nesse tópico, ele vai fazer uma abordagem teológica, falar de duas linhas teológicas especificamente e ressaltar o nosso pentecostalismo, que nós, da Assembleia de Deus, somos pentecostalistas. Nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus. Então ele diz assim, que a extensão da obra expiatória de Cristo, a expiatória é a passagem que Cristo, a expiação é a passagem que Cristo fez sobre essa terra, tá? E tem sido debate ao longo dos séculos, e especialmente depois da Reforma Protestante, tá?
A nossa teologia, assim que ele vai dizer, a nossa teologia, antes vem ressaltar que a nossa teologia ela é pentecostal e vem diretamente das escrituras sagradas, dos pentecostais, escrituras sagradas, ação do Espírito Santo, e vem diretamente das escrituras, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. A nossa teologia é original, extremamente bíblica, e um dos legados deixados por nossos pioneiros. E aí ele vai trazer 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, que diz assim: admoesto-te, ou seja, advirto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Todos os homens, ele deixa bem amplo. Todos os homens. Pelos reis, autoridades, e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, tá? É isso que ele traz de ensinamento. Independente do que o mundo esteja pregando, independente do que o mundo esteja dizendo, nós, pentecostais, que cremos ao Senhor, cremos nas Escrituras Sagradas, na ação do Espírito Santo de Deus, precisamos ter isso em mente, que nós precisamos fazer sempre nossas orações, nossas intercessões, nossas ações de graça por todos os homens. O segundo tópico desse tema vai perguntar assim: por quem Jesus morreu? E essa é uma das perguntas interessantes. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras: uma expiação limitada e uma expiação ilimitada. Ou seja, Jesus desceu à terra, né? Veio como Filho de Deus, passou uma experiência limitada e uma experiência ilimitada, uma expiação ilimitada. Como é que ele vai definir isso? Ele vai definir como expiação limitada que Jesus, da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. E porque existe uma linha teológica que vai tratar da eleição e predestinação, de que existem pessoas eleitas, predestinadas a salvação e outras predestinadas a não ser salvas. Mas pelo versículo que nós lemos agora, de Timóteo, em que ele explica que é para todos, porque é bom e agradável, e Deus quer que todos se salvem, essa linha teológica, ela não existe, ela é derrubada. Nós, os assembleanos, não cremos que somos eleitos, somos escolhidos. Nós cremos que a salvação é para todos. Todos que creem na palavra, no Evangelho de Deus, todos que crerem no Evangelho. Todo aquele que crê será salvo. É isso que os assembleanos, é isso que nós, pentecostais, cremos, que todos que crerem serão salvos. Logo, essa expiação limitada, ela não se aplica à nossa vida, à nossa igreja, aos assembleanos, tá? Então, nós rejeitamos essa linha de interpretação. E esse é um exemplo de outras passagens, né, bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Todo texto sem contexto, ele é um pretexto para heresia. Isso nós já escutamos algumas vezes e temos esse conhecimento que algumas vezes se usam ou se aplicam alguns versículos para que certas heresias sejam ensinadas, sejam aplicadas, como se fossem verdade, como se aquilo fosse a verdadeira intenção do Senhor. Nesse contexto aqui, ele está explicando que esse último versículo de 2 Timóteo, no versículo 4, que é que todos os homens se salvem e venham
ao conhecimento, à verdade, esse todos os homens, eles creem que é todos os homens crentes. Quem não for crente não está incluído ali. Só que se Jesus veio para os judeus e para os gregos, logo isso não se aplica. Eu não posso ler só essa frase e aplicar só essa frase à nossa vida. Nós precisamos ler o texto a partir do momento que nós consigamos entender que não é isso que Cristo está dizendo. O que Cristo está dizendo para nós é que todos temos a eminência, e eminência temos uma vida que seja agradável a Deus. Que nós precisamos ter fé, praticar a nossa fé, crer na salvação, crer em Jesus Cristo, viver uma vida plena com o Evangelho, tá? E ele vai falar da expiação ilimitada, que é exatamente isso que nós vivemos, né? Nós cremos que nós recebemos o ensino de nossos pais que usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina, que Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. E não somente a algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. Ide por todo o mundo. Ele não disse para ir só no seu bairro. Ele não disse para não ir na cidade vizinha. Ele disse para ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu estou falando toda, eu não estou fazendo acepção de pessoa. Cor, classe social, sotaque, o lugar onde vem, a cultura de onde vem. Ele está dizendo para eu não fazer acepção de pessoa, mas para que a todas as pessoas eu possa levar o evangelho. Amém? Terceiro tópico, a evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas principais da igreja, ou seja, que precede a igreja, que são específicas da igreja. E o livro de Atos é o livro mais indicado para indicar a obra missionária, que é a descida do Espírito Santo, a xenolalia, que é quando nós já vimos lá no começo, que a xenolalia é falar em diversos idiomas que não se conhece. Glosolalia é falar em idiomas que ninguém conhece. Mas a xenolalia, que foi na descida do Espírito Santo, a cidade estava cheia de pessoas de outras cidades. Quando o Espírito Santo desce e ele batiza todos com o Espírito Santo, e todos eles começam a falar em diversos idiomas, que todas as pessoas que estavam na cidade, cada uma na sua cidade, na sua região, conseguiu identificar aquele idioma, houve salvação de mais de 3.000 almas. Então, no livro de Atos, especificamente, tem essa referência, né, da obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possibilidades através do missionário, né? O primeiro tópico é a evangelização. E ele vai definir assim: evangelização é o ato de comunicar boas novas. O evangelho é a boas novas. E a evangelização é o ato de comunicar as boas novas. Dar salvação para todas as pessoas por meio da palavra e ações. E é o que fez Jesus, que nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada, vem acompanhado de obra social. Vai se fazer obra social em determinada comunidade, vai se levar sopão, vai se levar roupa, assistência médica, odontológica, parte de exame de vista. Você vai cuidar do social daquela localidade e aí você entra com a pendida para a palavra de Deus. Mas não só, necessariamente, o evangelho precisa chegar desta maneira. O evangelho ele pode chegar também de outras formas, que não seja somente ligado à obra social. Existe um trabalho direcionado. Quando os missionários eles saem da sua localidade e vão para determinadas cidades, instalam moradia, eles conhecem aquela população, eles sabem da necessidade da população, mas ele se envolve para que ele, como Paulo, quando ele está diante daquela situação em Atenas, em que Paulo está
com aquelas pessoas, vê que é um povo que gostava de venerar vários deuses. No primeiro dia, Paulo vai dizer que eles são muito ligados à religiosidade, e aí não é bem visto. Mas quando Paulo passa por lá, que ele vê aquele altar ao Deus desconhecido, Paulo já usa como meio de evangelização, dizer àquelas pessoas que aquele Deus desconhecido é o Deus a quem ele está pregando, é o Deus a quem ele está falando. Paulo, ele entra no... Paulo é acho que o melhor exemplo para nós, para dizer que como nós devemos fazer esse trabalho, né? De uma forma ordeira. Mais uma vez dizendo que o evangelizador, o missionário, ele não é um destruidor de cultura, ele não vem para destruir, ele vem para ensinar que o verdadeiro amor de Cristo é que salva, cura e liberta, através da palavra, mas através também de ações e atitudes que demonstram que somos verdadeiros imitadores de Cristo. Amém? O trabalho de missionário é evangelização entre as pessoas da cultura diferente da nossa. Não só na nossa, mas em pessoas de diferente cultura. A mensagem é a mesma. E é necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. E aí ele traz Paulo como exemplo. E a referência vai estar em 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 22. Paulo vai dizer assim: porque sendo livre para com todos, ele sendo livre, ele se fez servo de todos para ganhar ainda mais. Ganhar mais o quê, querido? Ganhar almas, bem? Ganhar almas para o reino de Deus. E fiz-me como judeu para os judeus, tá? Com os judeus ele conhecia a lei, ele conhecia os costumes, e dentro das leis e costumes ele ganhou os judeus. Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Não é praticando pecado. Ah, eu vou sentar ali com fulano, vou tomar um copinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou ganhar aquela alma para Jesus. Cuidado, quem vai cair é você. Porque, na verdade, nós não temos que nos praticar o que é errado. O que nós precisamos é nos manter firmes, constantes, pedindo orientação, direção ao Senhor e estratégia para conseguir alcançar essas almas. Senhor, me dá estratégia para conseguir ganhar a pessoa para Jesus. Me dá estratégia. E não vamos muito longe, não. Porque às vezes nós conhecemos famílias em que a esposa é evangélica e o marido não é. O marido é evangélico e a esposa não é. Então a gente não precisa se preocupar, por enquanto, nem tão distante. Vou lá para a África. Ganha a tua família. Ganha a tua família para Cristo. Né? Não adianta você ganhar o mundo e não ser usado como instrumento dentro da sua própria casa. Né? Parece fácil. Fácil não é, porque Jesus não nos prometeu facilidade. Ele não disse que servir a ele seria fácil. Mas ele disse que não seria impossível. E disse que a todo instante ele estaria conosco. Então, porque sendo livre para com todos, me fiz servo. E fiz-me como judeu para o judeu, para ganhar o judeu, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, ou seja, não cometendo infrações, não cometendo crime, não cometendo delito, mas me coloquei como um sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos, os meios de chegar a salvar alguns. Ou seja, Paulo ele se adaptava, não praticando o erro, não praticando o pecado, não esquecendo quem era o Cristo da vida dele, mas levando esse Cristo para essas pessoas que muitas vezes não são alcançadas. Muitas das vezes se sentem inferiores, incapazes, indignas por determinados motivos, não se sentem dignas de receber essa salvação do Evangelho. Mas Paulo ele vai lá e diz para aquele que não tem a lei, aquele pecador, ele diz assim: Jesus te salva de todo pecado, arrepende-te, Jesus te salva de todo mal, né? Ele te perdoa de todo o teu mal. Só não pode ficar praticando iniquidade, né? A gente sabe muito bem
que a palavra aqui não é concessão para pecado, mas para salvação. Então, assim, no terceiro tópico, ele vai, para encerrar esse subtópico, ele vai dizer que o desafio de hoje, Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, é aquela restrição que eu disse ainda há pouco. Não é Jerusalém, não é a Judéia, não é Roma, nem minha cidade, nem a sua. Jesus não disse para pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, ou seja, para todos, em todo o tempo, ao mesmo tempo. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Muitos lá nem reconhecem que Jesus veio. Os judeus nem conseguem, né, ainda reconhecer. Mas Jesus, ele nos deixa, ele reconhece o desafio de hoje, né, mas ele nos diz que o campo missionário, ele é amplo, e que a ordenança é simples e clara. Ide, levai o evangelho a toda a criatura que necessita ouvir a voz do Senhor. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declara isso dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para salvação e libertação disponível para todos os povos. Mas a necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova, porque ela alcança pessoas novas que não conheciam a Cristo. Irmão, existem muitas pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, que já entraram na igreja, já levantaram a mão para Jesus, se batizaram, mas por alguma razão que não é o propósito, né, de a gente discutir, elas se afastam do evangelho. Essas pessoas também são dignas de serem evangelizadas para voltarem para Cristo. Jesus não tem prazer que essas pessoas não conheçam, que Jesus deseja que essas pessoas sejam salvas, mas a salvação, como eu disse no vídeo, ela é uma escolha. Somos nós que devemos escolher. Então nós devemos servir de instrumento para que os afastados voltem. E devemos principalmente servir de instrumento para que os que não conhecem o Evangelho de Cristo conheçam. E muitas vezes as pessoas vão reconhecer o Evangelho de Cristo no nosso andar com Cristo, no nosso falar como Cristo, no nosso agir com atitudes cristãs, com atitudes. Vai estar transparecendo nas nossas ações quem nós somos. Não é pelo muito falar, mas é nas ações. Se eu sou uma pessoa que propago a paz, que propago o amor, que propago o evangelho, sou acolhedor, sou ajudador, eu sou um exemplo. Eu sou um poço. As pessoas muitas vezes, elas procuram referências. Nós não devemos nos colocar como melhores. Eu sou salvo. Eu sou cristão. Eu sou super crente. E achar que é isso que traz as pessoas para a igreja. Não é. O que traz as pessoas para a igreja é uma atitude humilde, de amor. É uma mensagem humilde que exala de nós, exala em nós, porque nós precisamos gravar na tábua do coração que devemos ser imitadores de Cristo e ter atitudes cristãs. Levar o evangelho, falar de Cristo, mas ter atitude. O Senhor mesmo diz na sua palavra que não é só falar, tem que agir como cristão. Eu vou deixar para a meditação dos irmãos um versículo que está em Mateus, uma passagem que está em Mateus no capítulo 9, do 35 ao 38. Que Jesus, ele vinha, né, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí entra a parte crucial, né?
e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, o próprio Cristo, movido de uma íntima compaixão por essas pessoas que necessitavam do Evangelho. Pessoas cansadas, desgarradas, pessoas que já perderam a esperança. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Jairo já tinha escutado que a filha estava morta. Mas Jesus não deixou de atender nem a um nem a outro. A viúva de Naim enterrando seu filho. Jesus não deixou de atender a necessidade de nenhuma pessoa que estivesse enferma, doente, necessitando de palavra, necessitando de compaixão. E é Jesus que vai dizer para os seus discípulos: a seara é grande. Ainda hoje a seara é grande. Ainda hoje a seara é grande e são poucos os ceifeiros. E o que ele nos pede também, nos ensina e nos orienta é que nós venhamos rogar ao Senhor que envie os ceifeiros para a sua seara, que ele envie os ceifeiros para a sua obra, porque nós devemos cuidar da obra do Senhor com carinho, com zelo, com amor, fazer o melhor de nós, porque Deus espera o melhor de nós. Não em troca nem barganha, mas porque a obra está aí. A obra está aí. Não é palco, não é luzes, não é holofote, não é os aplausos, porque toda a honra e toda a glória tem que ser dado ao Senhor. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 9, 16, vai dizer assim: porque se anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Me é imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. É isso que deve nos motivar. Ai de mim se não fizer a obra do Senhor. Ai de mim que peço tanto, dependo tanto de Deus e não fazer o mais simples que Ele espera de nós. Querido, um domingo abençoado na presença do Senhor para você, para sua casa, para sua família. 7h da noite, o culto na nossa igreja. Leve a sua família, em que seja em oração no seu coração. Os que ainda não têm um companheiro, os filhos que servem ao Senhor, que têm seus propósitos com o Senhor. Não desanime da sua família, não perca a fé, não perca a esperança. Não caia na incredulidade, porque Deus ainda é o mesmo. Ontem, hoje, será sempre. Amém? Em nome de Jesus, fica na paz.